Como eu disse no início da Santa Missa, o São Paulo fala dessa luta que há em nós, da carne contra o Espírito, né? E fala das obras da carne, coloca várias, né? E as obras do Espírito, né? Mas, na verdade, quando ele fala carne, não é a carne no sentido de obra criada por Deus, mas carne aqui tem um sentido mais geral de tudo aquilo que nos afasta de Deus, né? Houve um tempo em que se achava que o corpo era mau, mas o corpo não é mau, né? Santo Agostinho pertencia a uma seita antes de se converter, uma seita chamada maniqueísmo, que era uma seita esotérica, né? Em que dizia que havia dois princípios, um princípio mau e um princípio bom, e a carne era o princípio mau, né? Fazia parte do princípio mau. Toda matéria é má e o espírito é bom. Por isso eles negavam que Cristo tivesse vindo feito carne. Daí uma heresia, né? Daí odiavam o matrimônio, porque o matrimônio gerava. Daí odiavam a mulher, porque a mulher gera. E isso ainda hoje, infelizmente, está na cabeça de muita gente, né? Mas quando fala carne aqui, as obras da carne, não é carne criada por Deus. A carne é nossa natureza decaída, ou nossa natureza doente, mas que Deus cura. E é nesse sentido que nós vemos a descrição do milagre que Jesus faz hoje, curando, aliás, ressuscitando um jovem. Vejamos um pouco a descrição do milagre, depois o sentido místico desse milagre, né? E por fim, apliquemos isso à nossa vida, né? O milagre é um quadro muito bonito, né? Jesus sempre acompanhado por uma multidão, muito feliz porque estava com ele. Imagine estar sempre na presença de Jesus, né? Quem a Deus tem, nada lhe falta, e os discípulos, o povo, né? Ficavam admirados não só pelos milagres que Jesus fazia, mas o modo dele falar, o acolhimento, a alegria, né? Então o povo acompanhava Jesus para todo lado, né? Então esse grupo chega com o nosso Senhor na entrada de uma cidade, que encontra um outro grupo, que aí já está cheio de tristeza e de dor. Era um cortejo fúnebre que estava indo ali sepultar um rapaz, jovem ainda, né? Um adolescente, filho único de uma viúva. Portanto, essa mulher estava ali sofrendo, porque já tinha perdido o marido e agora perdia o filho, em quem ela tinha colocado todas as suas esperanças. Certamente era uma pessoa muito conhecida na cidade, porque ia muita gente acompanhando aquele sepultamento, aquele enterro, né? O grupo de Jesus vem e Jesus olha para o jovem morto, né? Olha para a mulher, vê o povo e Jesus se comove. Ele se enche de compaixão, de misericórdia, né? O termo bíblico usado no original grego mostra que Jesus, ele teve, a misericórdia foi algo que o moveu aqui dentro, né? Se moveu por dentro. Em português nós traduzimos por misericórdia ou compaixão, mais ou menos se aproximando da compaixão, ou seja, aquele está sofrendo com o outro. Então há um movimento interior de Jesus de dor com aquela dor daquela viúva, né? E Jesus vai a ela e diz: não chores, e toca no esquife. São Paulo diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele disse: dei-vos o exemplo, a fim de que também o façais também, assim que também o façais. Ou seja, o ser cristão é contemplar o rosto de Jesus, suas atitudes, suas palavras, e procurar aplicar a própria vida.
de modo que cada um que nos conhecer, conheça Jesus Cristo em nós. Olha que missão bonita, mas também que missão difícil. Por isso deve ser sempre objeto da nossa oração, meditação e contemplação a pessoa de Jesus Cristo. Suas atitudes, suas palavras, seus sentimentos. E aqui nós vemos Jesus, ele sentindo compaixão com o sofrimento. E ele vai, toca e para e toca no esquife. Vemos aí duas coisas em Jesus. Primeiro que nosso Deus não é um Deus alheio às nossas necessidades e às nossas dificuldades. Havia uma heresia, ainda há, dos deístas, que creem em Deus, mas dizem que Deus criou todas as coisas, está lá no céu e não se importa conosco. Isso é falso. Nosso Deus se aproxima de nós, Ele nos visita e Ele participa da nossa vida. Jesus, por isso, quis ser em tudo igual a nós, menos no pecado. Então, quando falamos em Cristo, não falamos em algo assim no etéreo, alguém fora da nossa realidade. Não. Jesus Cristo foi um homem, e é um homem Deus, mas como homem é em tudo igual a nós, só não pecou. E tem sentimentos, tem dor, sofre também com o sofrimento do outro. Foi exatamente isto que ele mostrou lá. Teve compaixão, ele teve misericórdia. O seu amor olhou o sofrimento daquela mulher e se debruçou sobre esse sofrimento. Isso deve nos levar a uma grande confiança nele, porque ele participa das nossas vidas, está sempre conosco, de modo que nunca podemos achar que estamos sozinhos. Nosso Senhor caminha conosco. Por outro lado, se nós devemos ter os mesmos sentimentos que ele teve e tem, é um compromisso nosso olharmos para o nosso próximo, o nosso irmão, e também termos compaixão de seus sofrimentos. E procurarmos fazer a mesma coisa que Jesus faz com todos, nós fazemos com os nossos irmãos. Até porque, muitas vezes, nosso Senhor vai agir com o próximo, com os outros, através de nós. É assim normalmente. Ele pode agir diretamente, mas em geral, Ele coloca essa ação nas nossas mãos. É Ele quem vai lá na casa de um pobre levar, por exemplo, uma cesta básica. Ele que vai lá no asilo cuidar daquele velhinho, muitas vezes abandonado, daquele irmãozinho de rua que está com fome, está com frio. Ele que vai naquela família consolar na sua aflição, que vai acolher as crianças para ensinar o catecismo, que vai acolher os fiéis quando chegam na igreja, que vai animar as famílias para se ajudarem. E Jesus faz isso com a sua graça, mas que se realiza de modo concreto através de nós. Daí nós temos que imitar Jesus com um compromisso claro com Ele e com o nosso próximo. Não dizermos como Caim disse quando Deus foi a ele pedir contas porque tinha matado Abel, e Caim respondeu: sou eu por acaso responsável? Guarda do meu irmão? Entre nós não seja assim. É exatamente isso que São Paulo fala no finalzinho da epístola que nós acabamos de ouvir. Façamos bem a todos, de modo especial aos nossos irmãos da fé. E devemos ajudar uns aos outros a levarem os seus pesos, os seus fardos. Não é muito fácil, porque nós somos extremamente egoístas e não sabemos
compreender o nosso próximo nas suas limitações e dificuldades. Construímos um ser humano ideal na nossa cabeça e muitas vezes esse ser humano ideal somos nós mesmos e queremos projetar isso no nosso próximo, e se ele não vai de acordo com aquilo que eu fabriquei na minha imaginação, eu critico, maltrato, falo mal dele para as pessoas, me irrito, coloco as pessoas contra ele e tudo mais. Isso ocorre tanto quanto nos nossos irmãos, com relação aos nossos irmãos, como também com relação à nossa família, com relação à igreja. Fabricamos aqui dentro da cabeça, e quando não vai de acordo, na verdade nós achamos que nós temos a razão sempre em tudo. Não é assim. Nossa referência é essa pessoa que é Jesus. Ele sim. Essa é a nossa referência. Ele é o modelo. E mais do que modelo, ele quem faz a coisa acontecer em nós, dependendo dessa união que nós temos com ele. Foi exatamente nesse sentido que ele chega àquela mulher e diz: não chores. E chega ao rapaz e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se levantou e começou a falar. É assim que o nosso Senhor age com cada um de nós. Quantos jovens nós temos que estão mortos pelo pecado, e é Jesus que diz: vai, levanta-te. É exatamente o que ele diz quando fala: vai, por exemplo, se confessar. Começou a falar. Vai falar. Isso que está preso aí dentro de você, fala. Fala para nosso Senhor, põe para fora. E nosso Senhor vai te ressuscitar e vai te curar. Assim, essas ações de nosso Senhor nos chamam muita atenção para nós nos configurarmos com Ele, se realmente temos esse compromisso de sermos cristãos. Não nos fecharmos em nós mesmos, mas irmos sempre ao encontro do outro com misericórdia. E Cristo é tão contundente nisto, que Ele diz que é uma condição para nós sermos objetos da misericórdia de Deus. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Isso é muito sério, porque nós queremos sempre o perdão, a misericórdia dos outros, nas nossas fraquezas, nos nossos sofrimentos. Mas poucas vezes somos pródigos com o irmão nas suas necessidades morais, materiais e espirituais. Mas esse milagre também tem um significado místico, espiritual. Primeiro, esta viúva representa a igreja. Viúva por quê? Porque espera o seu esposo para as bodas da vida eterna. E ela chora. Chora porque os seus filhos, que somos nós, muitas vezes morremos por causa do pecado. Chora a perda, sobretudo, de tantos jovens que se perdem em busca de uma felicidade aparente, de um sucesso a qualquer preço, de nossa juventude é presa fácil do demônio e dos seus agentes, inimigos das almas, das falsas ideologias, das drogas, de um brilho que o mundo oferece, de tal forma que o jovem é muitas vezes atraído, buscando uma felicidade momentânea e que logo se acaba, né? Uma sexualidade exacerbada, o hedonismo, né? Prazer pelo prazer, dinheiro, o poder, né? O grande sentimento de autossuficiência, né? Toda a nossa juventude é presa disto, né? E vivemos hoje uma grande revolução no mundo, em que os que mais sofrem são os jovens, que não encontram muitas vezes um verdadeiro sentido da vida. Por isso começam a se perder e vão se perdendo, né?
buscando aqui e acolá alguma coisa que possa saciar a sua fome e sede de bem-estar e de felicidade. Muitos já estão mortos, inclusive, como esse jovem de Naim. Mas o que é que nos dá verdadeiramente sentido à vida? É só nosso Senhor. É uma pessoa, Jesus Cristo, é Ele. É Ele. Precisa olhar para Ele, precisa contemplá-lo, precisa ir aos pés dEle, precisa ouvi-lo, aprender com Ele, que mesmo no silêncio do sacrário nos ensina. Não essa felicidade que o mundo promete, uma paz que nunca vem, porque não existe sem Ele, um sucesso sem Ele, uma alegria que dura poucas horas e depois vem o sentimento de vazio, porque é sem Ele. É só Ele que dá a razão verdadeira para nós vivermos. E é só quando o mundo se prostrar diante dEle, que é o Rei, que é o Senhor de todas as coisas, que nós teremos a verdadeira paz e teremos o verdadeiro sentido de viver. O resto tudo passa. O brilho que o mundo oferece passa. Os prazeres passam. Depois de uma noite de festa, vem a tristeza e a dor. É sempre assim. Quando digo festa, não falo festa no sentido material, mas tudo aquilo que pode te afastar de Deus. É nele que está o verdadeiro sentido do homem. Não essas falsas ideologias que o mundo apresenta e que vão enganando o povo, e enganam os católicos, que vão mergulhando cada vez mais no afastamento de Deus, achando que vão ter um paraíso aqui na terra. É nele, só nele. Quando fizeram, por exemplo, a teologia da libertação, eles se basearam no chamado reino de Deus, dizendo que os cristãos e os marxistas buscam a mesma coisa, que é fazer um reino aqui na terra. Os marxistas, o reino, e os católicos e cristãos também. Então, por que não juntar as duas coisas? Isso era uma falácia para enganar os católicos, desviando dele. Como não podiam tirar Jesus Cristo, modificaram a visão que poderia ter dele. Então, em vez de ser o Senhor, o Salvador, o Redentor do gênero humano, aquele que transforma o homem por dentro e com a graça torna o homem, coloca o homem em comunhão com Deus, transformaram-no num líder político, um sonhador que queria implantar um reino aqui na terra. O problema todo estava aí. Qual é o fim desse reino? Para o comunista, o reino é aqui na terra. Para o cristão, o reino é na eternidade, que tem seus reflexos aqui na terra. Porque para o comunista não existe alma, para o cristão existe alma. Aí é que está o X da questão. E em todo caso, é uma mudança de visão sobre Jesus. Então, quem é Jesus para nós? Quem é? Só Ele dá o sentido verdadeiro da vida. Só Ele me faz enxergar bem todas as coisas. Qual é o sentido do meu trabalho? Quem é de Cristo vai ter um sentido diferente de quem não é. Qual é o sentido de você ter uma namorada, ter um namorado, se casar?
Quem é de Cristo tem um sentido diferente do mundo. Qual é o sentido de você ter filhos? Educar os seus filhos, ou ter um trabalho, ou ir lá todos os dias, pegar sua condução e ir lá para o seu trabalho, ou atender pessoas na sua empresa, ou no seu escritório. O cristão tem a visão de Cristo, que não é a visão do mundo. Então, quando você tem com Ele esse contato, e Ele te conquista, e você se deixa conquistar por Ele, na verdade, a sua vida vai ter uma outra visão, totalmente diferente daquilo que você tinha antes, e totalmente diferente daquilo que o mundo tem. E você vai percebendo aos poucos que você está como que falando uma outra língua diferente daquela que o mundo fala. Por causa dele. No sacrário hoje ele aparece escondido, né? Mas está aqui. Esse Jesus foi quem triunfou e triunfa da morte, do demônio e do pecado. E Ele que nos acolhe e nos põe na igreja. Ele que nos ressuscita. Quando você vai lá no confessionário, atrás tem um homem, um sacerdote. Mas ali naquele sacerdote Ele está. Quando o padre celebra, Ele está. Quando você reza em casa, Ele está lá. Basta pensar nele, Ele já está ali, te inspirando, te ajudando, te fortalecendo. Ele nunca te deixa e não quer te deixar nunca. Você que muitas vezes se afasta dele em troca de um prazer momentâneo, ridículo, sujo. São Paulo diz: eu tenho tudo isso depois que eu conheci Cristo como excremento. Usou essa palavra, né? Excremento, verdadeiro excremento. Todas as coisas para mim são assim agora. Mas é uma luta que nós temos depois que conhecemos Jesus, porque precisamos segui-lo, né? E no seguimento de Cristo nós enfrentamos muitas dificuldades, porque em nós há o velho homem que sempre nos puxa para trás. Por isso São Paulo fala: eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Vivemos no dia a dia com muitas lutas. Mesmo depois da conversão, quantas lutas nós sofremos e temos. E uma grande tentação do demônio é nos fazer desanimar nessas lutas. Porque quando ele tenta para o pecado, ele diz: vai e faz, é bom, agrada. Depois você resolve, depois você se confessa e fica tudo bem. Ele nos coloca uma super confiança. Mas depois que vem a queda, vem aquela tristeza, aquele sentimento de culpa, que não é arrependimento. Sentimento de culpa é uma coisa, é mais psicológico, o arrependimento é mais, digamos, teológico, né? Pela graça. É uma dor que te leva a ir ao encontro de Cristo. Mas o demônio muitas vezes te coloca só o sentimento de culpa. Não devia ter feito. Aí que mora o perigo, né? Você não tem jeito. Já lutou, precisa entregar os pontos, né? Mesmo carregando essa culpa. Como Judas, como Caim. E nós imaginamos: é impossível ser santo. E quando imaginamos os santos bonitos. Realmente bonitos, né? Mas imaginamos o santo assim como algo muito longe, distante, não é para mim. O Papa Bento XVI, numa audiência de 2007,
ele tem uma frase muito interessante a respeito disso. Ele estava lá na audiência pública, lendo o texto da catequese, falando sobre 3 companheiros de São Paulo, né? Barnabé, Silas e Apolo. E de repente ele parou de ler e disse essa frase aqui, assim como que suspirando, né? Os santos não caem do céu. Eles eram homens como nós, com problemas, com pecados. E isto, diz o Papa, me consola. A santidade, continua, não consiste em não ter cometido pecados, mas a santidade cresce na capacidade de conversão, de arrependimento, de reconciliação e de perdão. Por isso, nós, quando caímos, devemos pensar, puxa, mas os santos também caíram e hoje estão no céu. Quando imaginamos um santo Padre Pio, puxa, esse homem nunca teve pecado. Mas Santo Padre Pio se confessava. Ele tinha consciência das suas fraquezas. Confissão é o segredo, mas se confessava. Santa Teresinha, a linda flor do Carmelo, se confessava. Santa Teresa, meu Deus do céu, ela tinha consciência das suas dificuldades e lutava contra o seu gênio, que não era muito fácil. Santo Afonso, ele se confessava todos os dias. Não busque fazer isso aqui porque não tem padre, mas para mostrar a consciência da luta que ele tinha, né? E daí por diante, né? Tantos. Pega, por exemplo, um São Gabriel, né? Da Virgem Dolorosa, antes dele ser Gabriel, religioso passionista, né? Ele era um rapaz mulherengo, depravado, namorador, gostava de beber, vivia uma farra tremenda. E tinha tido formação cristã, né? Católica. Até que um dia ele fica doente. E ele então quer, não, se eu ficar curado, eu me converto. E pediu a Deus isso. E Deus deu a cura para ele. Depois que ele ficou bom, voltou para a farra e não se converteu. Muito tempo passou, ele ficou doente de novo, muito mal, teve uma espécie de pneumonia, uma coisa assim, respiratória. Ia morrer, fez de novo a promessa, Deus atendeu e ele não se converteu. Depois teve uma epidemia de cólera, a irmã dele morreu, aí ele decidiu se converter. Mas ainda não se converteu. Até que um dia, ele estava passando na rua, passou uma procissão de Nossa Senhora, ele olhou para a imagem e ali não teve mais jeito. Ah, não, agora não tem mais jeito. Aí ele se converteu. Mas vejam que ele teve uma luta. E mesmo depois de convertido, a luta continuou, não? Um Santo Agostinho, por exemplo, ele contando como ele era, o episódio das peras é interessante, né? Ele dizia que uma vez ele foi roubar peras. E diz, eu fui lá roubar aquelas peras, não porque aquelas peras eram gostosas, mas pelo prazer de furtar. Porque eu tinha peras muito mais gostosas em casa, mas era o meu prazer de furtar. E quando eu comia aquelas peras furtadas, o sabor dela era muito melhor, não pelo sabor, mas pelo furto. Santo Agostinho. Depois ele se converteu. Mas isso foi um processo. Até ele mesmo se converter, meu Deus do céu. Pega o exemplo de Santa Pelágia, né? Que era uma prostituta de luxo, vivia na corte e era muito querida. São João Crisóstomo, quando fala dela, disse que aquela mulher, ela era uma atriz também, aquela mulher era uma verdadeira feiticeira, porque quando ela estava no palco representando, ela como que drogava os homens que assistiam e causava verdadeira dependência dos homens com relação a ela. Destruiu muitos lares, deixou muita família sem o pai, porque ela seduziu.
E depois aquela mulher, Pelágia, começou a sentir um vazio muito grande na sua vida e decidiu se converter, né? Uma outra, Santa Thais, a mesma coisa, a mesma linha. Até que ela já tinha de tudo materialmente falando, fama, luxo, muitos bens materiais. Ela escutou a parábola do tesouro escondido e disse: eu não tenho esse tesouro. E aí começou a meditar sobre esse tesouro e começou a pedir a Deus que desse para ela esse tesouro. E esse tesouro era Jesus. E ela então deixa tudo, vende tudo e vai para um mosteiro, passa a fazer penitência e muda completamente de vida. Santa Thais. E assim os santos todos, São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola, e São Jerônimo Emiliano, São Camilo de Leles, São Sebastião Dimas, o famoso bom ladrão, São Mateus, apóstolo, e tantos, São Agostinho, e tantos e tantos. Todos eles tiveram lutas e hoje estão no céu. Isso nos mostra que nós também podemos chegar lá. E o próprio Santo Agostinho nos auxilia dizendo: se eles conseguiram, eu também consigo. Mas Deus quer de nós apenas duas coisas: humildade e pobreza. Humildade porque para nós reconhecermos que nós não somos nada, que quem age em nós é a graça de Deus. Então, se você tem dificuldade de vencer o pecado, é a graça de Deus que vai fazer você vencer. Não são as suas forças, embora você tenha que fazer a sua parte, mas é a graça que vai agir. Por isso você nunca pode desanimar. E pobreza no sentido de despreendimento de si mesmo, porque às vezes Deus permite que você vá ao fundo do poço, que chegue no deserto onde não tem uma gota d'água, para ali Ele entrar com a sua ação da graça e transformar a sua vida. Mas não pense que depois que você teve aquela primeira conversão, você já está santo. Não, porque a conversão é um ato contínuo, que só termina com a morte. Mas Deus vai estar sempre conosco. Por isso tenhamos humildade e despreendimento. Ouçamos essa voz de Deus, que em Jesus nos diz: levanta-te, e tenhamos sempre confiança. Nunca desanimemos, porque Deus está sempre conosco. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, de pé, vamos agora professar a nossa fé. Creio em um só Deus,